O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o primeiro domingo do Advento, começa um novo ano litúrgico, período de preparação para a dupla chegada do Senhor. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, é uma parte da profissão de fé no 2º artigo do Credo, a respeito de Jesus, onde ele se encontra e o que está fazendo, o que ele virá fazer. Mas aquele que se encontra à direita do Pai e há de vir, já veio. Aquele que já veio, virá. Eis a tensão do tempo sagrado do Advento que, por causa disso, possui uma dupla característica. É um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que comemoramos a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, mas é também um tempo em que, por meio desta lembrança, os nossos corações se voltam para a expectativa da segunda vinda dele no fim dos tempos. Portanto, uma dupla expectativa é o que deve marcar o nosso coração nessas 4 semanas que terão o seu final na tarde do dia 24, antes do pôr do sol. Aquele que já veio no tempo e virá para arrematá-lo é aquele que continuamente quer vir, está vindo, inclusive nesse exato momento. Apocalipse,
capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Escolhi 2 doutores da igreja para ilustrar, o primeiro, as 3 vindas de Jesus, o segundo, para tratar especificamente da primeira que já ocorreu e da segunda que ocorrerá. O primeiro doutor da igreja, São Bernardo de Claraval, atual França, séculos 11 e 12, abade, cisterciense. No 5º sermão sobre o advento, logo no começo, parágrafo 1º, diz o grande doutor, aspas, conhecemos uma tríplice vinda do Senhor. Entre a primeira e a última, há uma vinda intermediária. Aquelas são visíveis, mas esta não. Na primeira vinda, o Senhor apareceu na terra e conviveu com os homens. Foi então, como ele próprio declara, que o viram e não o quiseram receber. Na última, todo homem verá a salvação de Deus e olharão para aquele que transpassaram. A vinda intermediária é oculta, e nela somente os eleitos o veem em si mesmos e recebem a salvação. Na primeira, o Senhor veio na fraqueza da carne. Na intermediária, vem espiritualmente manifestando o poder de sua graça. Na última, virá com todo o esplendor da sua glória. Esta vinda intermediária é, portanto, como um caminho que conduz da primeira à última. Na primeira, Cristo foi nossa redenção. Na última, aparecerá como nossa vida. Na intermediária, é nosso consolo e consolação. Fecha aspas. Agora vamos ao segundo doutor da igreja, bispo de Jerusalém no século IV, São Cirilo. Na sua mais famosa obra, Catequeses, livro 15, capítulos de 1 a 3, diz o grande doutor, aspas, anunciamos a vinda de Cristo, não apenas a primeira, mas também a segunda, muito mais gloriosa. Pois a primeira revestiu um aspecto de sofrimento, mas a segunda manifestará a coroa da realeza divina. Aliás, tudo o que concerne a nosso Senhor Jesus Cristo tem quase sempre uma dupla dimensão. Houve um duplo nascimento. Primeiro, ele nasceu de Deus antes dos séculos. Depois, nasceu da Virgem na plenitude dos tempos. Dupla descida, uma discreta como a chuva sobre a relva, outra no esplendor que se realizará no futuro. Na primeira vinda, ele foi envolto em faixas e reclinado num presépio. Na segunda, será revestido num manto de luz. Na primeira, ele suportou a cruz sem recusar sua ignomínia. Na segunda, virá cheio de glória, cercado de uma multidão de anjos. Não nos detemos, portanto, somente na primeira vinda, mas esperamos ainda ansiosamente a segunda. E assim como dissemos na primeira, bendito o que vem em nome do Senhor, aclamaremos de novo no momento de sua segunda vinda, quando formos com os anjos ao seu encontro para adorá-lo. Bendito o que vem em nome do Senhor. Fecha aspas. Chegou a hora de comentarmos as leituras que a Santa Mãe Igreja nos apresenta na liturgia desta Santa Missa. A primeira leitura, extraída do profeta Isaías, trata de um momento muito difícil da vida do povo eleito da antiga aliança.
A grande tragédia que Isaías experimenta leva-o a ter essa visão e a colocar por escrito essa mensagem do Senhor que bem se aplica à segunda vinda de Cristo, mas dado também que ele viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, trata também da sua primeira vinda. Isaías viveu entre os anos 765 e 681, durante os reinados de Osias, de Joatã, de Acais, de Ezequias, todos esses reis de Judá. Ele foi contemporâneo da destruição de Samaria pela Assíria e da resistência de Jerusalém ao cerco das tropas do rei da Assíria, que se chamava Senaqueribe, que sitiou a cidade com um numeroso exército no ano 701. Assim, nós temos uma realidade que está em andamento paradoxal. A Assíria está expandindo o seu território e quer a todo custo dominar a Terra Santa. Crises diplomáticas e militares estão trazendo uma tensão constante a Israel nessa época, de sorte que cresce a tentação no seio das autoridades políticas de Israel, essa seguinte proposta: fazer aliança com os povos pagãos em detrimento da confiança exclusiva que se devia depositar em Deus. Ademais, Judá vivia um período de prosperidade econômica. As elites enricavam, os pobres cada vez mais se tornavam pobres. O sincretismo religioso é outra realidade desafiadora, isto é, misturar o culto ao verdadeiro Deus com o culto aos ídolos. A mistura, a confusão religiosa, elementos da fé de Israel com elementos da fé dos povos pagãos vizinhos. Eis então o contexto no qual se insere a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Vamos explicar versículo por versículo. Assim começa o profeta: no fim dos tempos, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes. O monte de que fala o profeta é o Monte Sião, o monte sobre o qual está a cidade de Jerusalém. Jerusalém, cidade bem edificada no conjunto harmonioso, como cantamos com a salmista ainda há pouco. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos do Senhor. Israel está se preparando para uma hecatombe de proporções gigantescas. Depois da Assíria virá um outro reino, de mais distante, que invadirá a capital, destruirá o templo, matará os insurgentes ou rebeldes, e os que escaparem irão para o exílio, onde ficarão durante 70 anos. O profeta, antes que isso aconteça, já anuncia uma realidade futura, onde se cumprirá esta afirmação misteriosa. Do que ele está falando? Da supremacia do Deus de Israel sobre todas as nações. Esse monte ficará acima de todos os montes, ou seja, Israel se destacará como a nação mais importante do mundo. O culto que lá é celebrado, o Deus que lá é adorado, serão buscados,
serão reconhecidos por todas as nações como o único Deus, como o único culto. Mas estamos perto de que isto vai acontecer? Calma. Para nós cristãos, as profecias do Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus. Ainda no versículo 2, todas as nações afluirão para ele, para o Monte Sião. Do que está tratando o profeta? As nações pagãs não serão destruídas, serão atraídas. E elas irão voluntariamente ao Monte de Sião para aprender os caminhos do Senhor. A ela acorrerão todas as nações. Como será possível isso? Na hora em que a profecia é anunciada, na hora em que ela é dada a conhecer às pessoas o que Deus tem reservado para elas, a notícia, o oráculo, parecem algo irrealizável. Mas o passar do tempo, os anos e os séculos que se seguem, acabam mostrando que a palavra de Deus, anunciada pelo profeta, não cai por terra. Não foi uma quimera, não é algo irrealizável, não surreal, não uma mentira, não um embuste, mas a mais cristalina vontade de Deus, não compreendida na hora, mas que se cumprirá mais para frente. Todas as nações afluirão. Agora, no versículo 3 da primeira leitura, nós temos uma frase tremendamente misteriosa. De Sião provém a lei. De Jerusalém, a palavra do Senhor. Isso significa que quanto à moralidade, quanto às normas de conduta, quanto à vontade de Deus, em relação ao comportamento dos homens, vem de lá, virá de lá a lei. De Jerusalém, a palavra do Senhor. O fundamento da verdadeira justiça, portanto, não vem de outra parte do mundo, mas de Israel. Pergunta-se, como isso se concretizará? Essa regra divina que vai orientar as relações entre todos os povos. Por que este minúsculo espaço do planeta Terra foi escolhido por Deus para que dele, a partir dele, a lei fosse dada a conhecer, a palavra do Senhor fosse dada a conhecer por todos, a todos os homens. O mistério continua, mas nós já sabemos que na nova aliança, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso não aconteceu em Jerusalém, muito menos em Belém, mas em Nazaré. Todavia, Belém e Jerusalém, na Judeia, são cidades próximas, coladas. Em Belém vai nascer Jesus. E a profecia diz, de Jerusalém virá a palavra. De Sião, o monte, sairá a lei. É óbvio que estamos aqui diante de uma profecia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 da primeira leitura de hoje, é dito que ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. O juiz que vai arbitrar, que vai resolver, que vai sentenciar, que vai emitir um juízo definitivo sobre todas as nações. E ele diz, estabelecerá uma paz duradoura, traduzida na seguinte imagem: os povos transformarão suas espadas em arados,
suas lanças em foices. Ninguém mais vai pegar em arma com os outros, uns contra os outros. Não mais travarão combate. Mas a profecia foi anunciada numa época de iminência de guerra. E elas vão acabar acontecendo. A Síria, que já dominou o reino do norte, está de olho no reino do sul. Mas esse não desaparecerá com a Assíria, e sim com a Babilônia. Mas essa profecia se refere ao quê? Para nós cristãos, é o anúncio da paz messiânica. Agora vamos ao último versículo da primeira leitura de hoje. Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. É impossível não lembrar, nesse versículo, do que os magos do Oriente experimentaram da sua terra, e não sabemos de onde foi, do Oriente, a Escritura diz genericamente, até Nazaré, não. Jerusalém, sim, por um certo tempo, mas Belém. Os padres da igreja veem nesse texto a profecia a respeito de Jesus. Sião, o monte, também chamada Jerusalém de Monte Sião, como cantamos no salmo de hoje, é figura da igreja. A subida das nações ao monte é sinal do propósito do Senhor de trazer para si todos os homens, todas as nações, todos os povos, tribos, raças e línguas, segundo sua palavra no Evangelho, segundo João capítulo 12, versículo 32, quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Penso que está mais ou menos mastigadinha a profecia da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Sempre como pano de fundo, não esqueçam as duas vindas do Senhor. A primeira leitura fala da paz que Ele veio trazer, mas também do juízo que Ele vai emitir. Na primeira vinda, Ele não veio para julgar. Na segunda, Ele julgará. Portanto, temos razão de sobra para nos alegrar, mas também a depender do nosso estado de alma, para nos preocupar. Assim, o apóstolo Paulo, vejam a sabedoria da igreja. Qual deve ser a nossa postura diante daquilo que o oráculo da primeira leitura anuncia? Concretamente, como nós devemos viver o tempo sagrado do advento? Apóstolo Paulo, segunda leitura, carta aos Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14. Primeiro versículo: já é hora de despertar, hora de acordar. Em que sentido? Físico? Biológico? Certamente não. São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja, na homilia 23 sobre a carta aos Romanos, a respeito dessa frase de São Paulo diz, aspas, o tempo é curto, o dia da ressurreição e do terrível julgamento aproxima-se rapidamente. Se fizeste tudo o que te foi pedido e estás preparado para isso, então nada tens a temer. Mas se não o fizeste, então cuidado. Paulo não está tentando amedrontar seus ouvintes, mas encorajá-los para desprendê-los de seu amor pelas coisas deste mundo. Fecha aspas. O mesmo apóstolo, na primeira aos Coríntios, diz, o tempo é breve, a figura desse mundo passa, aqueles que
têm esposa, vivam como se não as tivessem. Aqueles que choram, vivam como se não chorassem. Aqueles que se alegram, vivam como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem, pois a figura deste mundo passa. Veja, o como é uma partícula na língua portuguesa que evoca a ideia de comparação. E toda comparação supõe uma semelhança e uma dessemelhança. Então vamos explicar para as esposas e os maridos aqui presentes e que nos acompanham pela TV. Quem tem esposa, viva como se não a possuísse. Isso não significa desprezá-la, não. Não significa ignorá-la ou tratá-la com desdém, não. Mas o esposo que quer cumprir esta orientação de São Paulo, quem tem esposa, viva como se não a possuísse. Quem tem marido, viva como se não o possuísse. É o caráter de um relativo desprendimento. Devemos amar as pessoas que Deus coloca na nossa vida por diversos vínculos. O vínculo da paternidade e da maternidade obriga os pais a amar os filhos. O vínculo da filiação paterna e materna obriga os filhos a amarem os pais. Os vínculos matrimoniais, sacerdotais, de amizade, de vizinhança, etc., obrigam-nos, esses vínculos, a respeitar, a estimar e a depender da conduta da pessoa em questão, a amar e, digamos assim, a reconhecer a bondade de Deus que coloca essas pessoas na nossa vida. Todavia, esse relativo como, de que fala São Paulo, vivam como se não tivessem, vivam como se não possuíssem. Isto é, essas realidades fazem parte da minha vida, mas nem são o sentido da vida, a razão da vida. E por isso, o sentido da existência, porque se elas integram a minha felicidade, ou eu um dia serei tirado delas, ou elas serão de mim tiradas. E o sentido da minha vida não podem ser ela, ele, o que eu possuo, aquele que amo. A figura deste mundo passa. É um choque, é um trauma, é difícil, é doloroso, é sofrido o desvincular-se de uma pessoa que faz parte da nossa vida. Mas o sentido da vida não pode ser ela. Estamos proibidos como cristãos de reputar a quem quer que seja ou a qualquer coisa a razão da existência, como se sem tal pessoa eu me descadeiraria, eu morreria, eu deixaria de existir, eu não conseguiria viver. Nada disso. Assim, um limite devemos impor nas coisas e nas pessoas que fazem parte da nossa vida e integram a nossa felicidade aqui na terra. Nenhuma criatura merece o qualificativo de razão da minha vida. Você é tudo para mim. Diga isso só a Deus. Eu não consigo viver sem você. Nunca mais diga isso a ninguém, porque você pode estar se habilitando ao desespero. A perda é uma possibilidade ineludível. A vida vai mostrando o desenlace que aos poucos vai acontecendo. O afastamento que naturalmente as pessoas que nós amamos, elas seguem o seu destino, precisam sair da nossa cidade, precisam nos deixar. E quando isso não é querido, não é desejado, não é projetado, não faz parte do sonho dessa pessoa, a própria natureza se encarrega de tirá-las aos poucos,
ou porque elas vão envelhecendo, ou porque nós vamos adoecendo, ou porque outras realidades vão tirando aos poucos, geográfica, espiritualmente, essas realidades da nossa vida. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu desejo é partir e estar com Cristo, mas sinto-me num dilema. Partir para mim seria muito melhor, ficar convosco, porém seria melhor por causa de vós. Assim vou ficando. Retomo a primeira frase do apóstolo: para mim, o viver é Cristo. Para mim, diz a católica, o viver não é meu esposo nem meus filhos, que são tudo para mim. Não, eles integram a felicidade nesta vida. Eles fazem parte daquele complexo de bênçãos e graças que o Senhor dá. Mas aquilo que Deus dá, Deus tira. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 12 e no versículo 13 da segunda leitura de hoje, São Paulo acrescenta: a noite já vai adiantada, o dia vem chegando, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. A noite vai adiantada, o dia vem chegando. O que é noite? O que é dia? Teodoreto de Ciro, um padre da igreja dos séculos IV e V, interpretando esse versículo, diz, aspas, noite refere-se ao tempo da ignorância, enquanto dia refere-se ao tempo depois da vinda do Senhor. Fecha aspas. A noite vai adiantada. A ignorância, aqui associada às trevas. Nas trevas ninguém enxerga, ninguém discerne. Na luz é tudo diferente. Ainda comentando esse versículo, São João Crisóstomo, já citado, na homilia 24 sobre a carta aos Romanos, é um pouco mais extenso e ele diz, aspas, Paulo, aqui ao falar de bebedeiras, não proíbe o álcool, ele se opõe apenas ao uso excessivo dele. Ao falar de orgias sexuais, ele não proíbe a relação sexual, mas ele é contra a fornicação. O que ele quer é eliminar as paixões mortais da luxúria e da ira. Por isso, não ataca apenas essas paixões, mas chega também à sua origem. Pois nada acende tanto a luxúria ou a ira, quanto a bebedeira excessiva. Fecha aspas. Amados, a leitura segunda, pequena, breve, é um convite, portanto, a que nós primeiro nos alegremos dentro da justa medida, dentro dos parâmetros do equilíbrio, da racionalidade, da prudência, da discrição, tudo aquilo que a vida oferece de bom para nós. Alegrar-se, divertir-se, aproveitar bem a vida cuidando da nossa saúde, aproveitando, projetando, planejando, inclusive aquilo que pode restaurar, aquilo que pode revigorar, aquilo que pode contribuir para fortalecer, estimular a nossa vida tão sofrida. Peço a vocês que não abram mão do justo descanso.
escolhendo os lugares e as pessoas com quem se divertir. Por favor, não desperdicem, não abdiquem, não abram mão desses momentos de rara felicidade, lembrando-se sempre, porém, do princípio da máxima do apóstolo Paulo: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Assim como Jesus, que precisou dos apóstolos afastados de todo o povo para descansar um pouco, venham para um lugar à parte para repousar. Assim como nosso Senhor não abdicou de momentos de rara beleza como uma festa de casamento, as bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho, a festa, a diversão, o momento de descanso, onde você santamente extravasa um desejo inato dentro de nós. O homem também precisa estar com as pessoas de quem ele gosta, para se divertir. Não é para jogar conversa fora, para sorrir, para se alegrar, para encontrar um relax, vamos chamar isso, relaxar. Tudo isso, porém, excluindo o pecado. Onde eu o faço, com quem o faço e a maneira como eu faço, isso vai depender de mim. Lembrando sempre que há momentos de descanso e momentos de descanso, lazer e lazeres, férias e férias, lugares para descansar e se divertir e outros lugares para descansar e se divertir. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Nada de brigas, nada de rivalidades, pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, a imagem da veste nova. O mesmo apóstolo diz, na 2 Coríntios, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O revestir-se de Cristo e o ato de você se revestir, supõe, se você está nu, vestir-se. Se você está vestido com uma veste velha, tirá-la. A parábola do pano velho e do remendo novo, nesse sentido, é obrigatório nós fazermos alusão a ela. Para odres, para vinho novo, odres velhos, a novidade que é Cristo exige que para que você acolha, para que você abraça, para que você se revista dela, você seja uma nova criatura. Você faça a experiência da renúncia ao homem velho. É disso que trata São Paulo quando ele fala dessa expressão tão sugestiva: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Chegamos finalmente ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A temática da liturgia do primeiro domingo do Advento não é o Natal do Senhor. Aliás, até o dia 16 de dezembro, a Igreja coloca na liturgia a temática a respeito do fim do mundo. Sua grande maioria, na primeira leitura, no Salmo, segunda leitura, quando ela aparece, e também o Evangelho, a projeção para a segunda vinda do Senhor. Claro, tem algumas exceções. O dia 8 de dezembro, o dia da Imaculada Conceição, é uma liturgia um pouco especial. Mas, fora isto, nós temos nossos olhos voltados para a vinda gloriosa do Senhor sobre as nuvens com poder e glória. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, faz alusão a um evento catastrófico, terrível, que acabou dizimando a humanidade por vontade do próprio Deus, que disse: eu me arrependi de ter criado o homem. O pecado se multiplicara na época de Noé. O único justo, juntamente com sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 esposas. A ordem do Senhor é clara: comece a construir uma arca.
Estando ela pronta, entre com sua família e coloque um casal de cada animal que você encontrar, porque vou destruir a terra com um dilúvio. Esse episódio é citado por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Leamos os 3 primeiros versículos. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na volta do Filho do Homem. O que eu disse a respeito da expressão paulina, nada de glutonerias, bebedeiras, orgias e imoralidades, se aplica ao que Jesus diz a respeito do que os homens faziam no tempo de Noé. O problema não era aquilo que eles comiam. O problema não era aquilo que eles bebiam. O problema não era o casamento deles. Casavam-se e davam-se em casamento. O problema é a insensibilidade a respeito do chamado de Deus. Outro problema, a prática do pecado que não recrudescia. E, portanto, o achar que o momento presente assim perdurará, a aparente tranquilidade, nada de tragédia, nada de insuspeito, nada de desconfiador, acontecerá nos próximos dias, meses e anos. É uma falsa sensação de segurança. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3, diz: quando os ímpios disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá uma destruição repentina. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer com segurança, mesmo que os seus exames não tenham acusado nada de anormal, mesmo que suas taxas, triglicerídeo, colesterol, HDL bom, HDL ruim, todas as taxas de sangue, de fezes, de urina não terem apresentado nenhuma, absolutamente nenhuma alteração, ele não pode cair na ingenuidade de achar que vai acordar amanhã, que vai chegar ao fim do mês, que vai celebrar o Natal, que vai transpor o Ano Novo daqui a 31 dias. Não, absolutamente ninguém. Para morrer, basta estar vivo. E como não sabemos a hora em que o Senhor nos chamará, e que não sabemos a hora em que deixaremos esta vida, se partiremos de morte dita natural, morte nunca é natural, mas chamada de natural, ou uma morte provocada, um acidente, um choque elétrico, um ataque fulminante do coração e coisas desse tipo, a mensagem de hoje não nos deve causar medo, mas uma serenidade que deve se traduzir na seguinte convicção: paratus sum, em latim, isto é, eu estou preparado para o encontro com o Senhor, para a prestação de contas dos meus atos, para aquilo de que fala 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porquanto todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para a prestação de contas dos seus atos, para recebermos a recompensa, a paga, pelo bem que fizemos ou pelo mal que cometemos. São João Crisóstomo, ele de novo, na homilia 77 do seu imenso comentário ao Evangelho segundo Mateus, diz, no parágrafo 2 da homilia 77, aspas, com isso,
O Senhor dá a entender que, com a chegada do anticristo, os iníquos e desesperados de sua salvação se entregarão com mais furor aos seus torpes prazeres, a gula, a farra e a embriaguez. De fato, a humanidade toda no tempo de Noé, com exceção dele e sua esposa, dos 3 filhos e de suas esposas, fizeram pouco caso para o apelo de Deus. Julgaram que nada de estarrecedor iria acontecer. Portanto, continuaram a pecar. A desgraça sobreveio. Agora chegamos aos versículos 40 e 41. Jesus diz: 2 homens estarão num campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Mas o que é isso? O que são 2 homens? E por que um vai ser tirado e o outro vai ser deixado? 2 mulheres. Quem é a que vai ser tirada? Quem é a que vai ser deixada? Vamos pedir a 2 doutores da igreja que expliquem essa frase misteriosa de Jesus. Santo Ambrósio, bispo de Milão, doutor da igreja, século IV. Na exposição sobre o Evangelho segundo Lucas, livro 8, parágrafos 48 e 49, prestem atenção na explicação de Santo Ambrósio para essa expressão de Jesus: 2 homens estarão num campo, um será tomado e o outro será deixado. Aspas. Estarão 2 homens num só campo, dos quais um será tomado, o bom semeador, que não tiver semeado à beira dos caminhos, mas sobre um solo arado e cultivado, a fim de que a terra multiplique um fruto esmagado pela humildade e não disperso pela jactância. Será deixado, porém, o semeador do joio, do qual se fabrica rejeitável oferenda. Fecha aspas. Agora vamos ver quem são as 2 mulheres. Jesus diz: 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Santo Agostinho, no comentário ao Salmo 99, parágrafo 13, aspas. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Quem será tomada? Quem pratica boas obras, quem atende às necessidades dos servos de Deus, à indigência dos pobres, quem se mostra fiel no louvor, na alegria certa da esperança, vigilante junto de Deus, sem desejar mal a ninguém, amando o mais possível não só os amigos, mas até os inimigos, não cobiçando a mulher do próximo, não desejando outro marido a não ser o seu. Esta também será tomada do moinho. A outra, muito diferente, será deixada. Existem maus cristãos, serão deixados. Há, porém, bons cristãos, serão levados. Versículo 42 do Evangelho de hoje. Jesus diz: vigiai, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Quem é que vigia? Peçamos a resposta a São Gregório Magno, Papa dos séculos VI e VII, doutor da Igreja. Na homilia 13 sobre os Evangelhos, ele diz, aspas, vigia, aquele que tem os olhos abertos em presença da verdadeira luz. Vigia, aquele que observa em suas obras aquilo em que crê. Vigia, aquele que afugenta de si as trevas da indolência e da negligência. Fecha aspas. Agora vamos aos 2 últimos versículos do Evangelho de hoje. Cito-os.
Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Então agora temos que explicar quem é o pai de família, quem é o ladrão, o que significa arrombar a casa. 2 doutores da igreja vão responder. São Gregório Magno, já citado Papa e doutor da igreja, na mesma homilia 13 do Evangelho. Prestem atenção na explicação fantástica desse doutor da igreja. Aspas. O ladrão mina a casa sem que o pai de família saiba. Porque enquanto o espírito dorme sem ter cuidado de guardá-la, vem a morte repentina e penetra violentamente na morada de nossa carne e mata o senhor da casa, a quem encontrou dormindo. Porque enquanto o espírito não prevê os danos futuros, a morte arrebata-o sem saber para o suplício. Ele resistiria ao ladrão se vigiasse, porque precavendo-se da vinda do juiz que ocultamente arrebata as almas, iria ao seu encontro pela penitência, para que não morresse sem arrependimento. Por isso, o Senhor quis que a última hora ficasse desconhecida, para que sempre pudesse ser um perigo, de modo que, não podendo de forma alguma prevê-la, preparemo-nos para ela sem interrupção. Fecha aspas. Uma frase muito bonita. Eu já li, e enquanto era pároco lá em Palmeira dos Índios, Alagoas, ela ficava em caixa alta na sacristia. Sacerdote, celebra a tua missa como se fosse a primeira, a única, a última. Viver como se o momento presente fosse o primeiro, o único e o último, sabendo que deixando esta vida, nos apresentaremos diante do Senhor. Chegamos finalmente a outro doutor da igreja, que viveu na Gália, província romana, que hoje, mais ou menos, é a França, Santo Hilário de Poitiers, século IV, comentando esse versículo na sua obra de exegese sobre o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, parágrafo 6, ele diz, aspas, o Senhor nos exorta à vigilância a respeito da chegada do ladrão, para que nos mantenhamos em contínua oração, dedicando-nos ao cumprimento absoluto dos seus mandamentos. Assim, mostra-nos que o ladrão é o diabo, que vigia até o fim, para apoderar-se do que é nosso, e arremetendo contra a casa do nosso corpo, perfurá-la com os raios de seus desejos de luxúria, enquanto nos abandonamos ao sono, sem nos preocuparmos com nada. Convém, portanto, que estejamos preparados para que o desconhecimento do dia nos mantenha atentamente vigilantes na expectativa da sua vinda. Fecha aspas. A homilia pode ter parecido demorada. Não foi, porque as leituras de hoje exigiram, por serem cifradas, por conterem imagens não muito claras, São Paulo que fala da vigilância do revestir-se de Cristo, o profeta Isaías que fala do Monte Sião, das nações que acorrerão, do preparar-se para esse acontecimento, da atração de Deus a todos os povos, a chegada dessa realidade alvissareira e Jesus com mais palavras cifradas ainda. Tudo isso exigiu uma atenta e, quanto possível, ainda que modesta, explicação sobre todas essas imagens. Não sabemos se esse será o último advento da nossa vida, mas Deus nos deu a possibilidade de começar esse ano novo litúrgico diante do altar do Senhor,
para que a nossa fé, nesta certeza, tu vieste, ó Salvador, e tu virás. Vieste humilde, virás glorioso. Vieste para advogar nossa causa, e assim o fazes, sentado à direita do Pai, mas tu virás um dia com poder e glória para me julgar, para nos julgar. E esse juízo absolutamente imparcial será terrível para quem se encontrar em inimizade contigo no derradeiro instante. Por outro lado, será um juízo de misericórdia para quem praticou misericórdia, sem misericórdia para quem não praticou a misericórdia. Auguro para todos vocês um verdadeiro, um perfeito, um profícuo, um renovado tempo do advento, desembocando na noite do dia 24 de dezembro, com o nosso coração cheio de alegria, com os magos e com os pastores, acorrendo a Belém cheios de alegria, para comemorar aquilo que os anjos disseram aos pastores: nasceu-vos em Belém um Salvador, que é o Cristo Senhor. A alegria do presépio nos motive para buscar o Senhor enquanto Ele se deixa achar, para invocá-lo enquanto Ele está perto. Por outro lado, a certeza de que Ele virá, poderoso, imparcial, juiz de nossa vida, juiz dos vivos e dos mortos, que o nosso coração alegremente se amedronte. Medo a respeito da segunda vinda, e não é o bispo que inventa, é Jesus que adverte. Ele disse: não temais, aquele que tem o poder de tirar a vida do corpo, mas não podem tirar a vida da alma. Não temais, temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da geena. Começa o tempo do advento, portanto, não tenhamos medo de ir a Belém, mas tenhamos medo de nos encontrarmos nessa condição de que fala Jesus, quando Ele vier uma segunda vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.